Boa noite a todos e a todas. Eu sou o vereador Humberto Freire, presidente da Comissão de Finanças, e estamos aqui hoje para participar dessa audiência pública para apresentação e discussão do projeto de lei número 65 de 2022, que estima a receita e fixa as despesas do município de Curvelo para o exercício de 2023 e dá outras providências. Essa audiência é muito importante, gente, para o nosso município, para a nossa região. E eu fico aqui, porque eu tenho certeza, eu quero acreditar que a diretoria dessa Casa Legislativa, da Câmara Municipal, deve ter emitido os convites publicados nas redes sociais, nas rádios, para convidar a população, e a gente está aqui vendo que tem duas cidadãs, mais os servidores dessa casa, e presente também aqui o vice-presidente dessa Casa Legislativa, o vereador Daniel Araújo, e o vereador Dr. Douglas Veríssimo, que é o presidente da Comissão de Legislação. Nós somos 14 vereadores. É uma falta até de... não falar nem de compromisso, não. Isso é uma falta de respeito para com o nosso município. Se os vereadores, que são os vereadores, não vêm participar, não vêm saber o que é o orçamento do nosso município, qual que é a estimativa do orçamento, o que está sendo, o que nós estamos sendo discutido, que era para ser discutido, não comparecem. Que interesse tem? Como é que eu não tenho nem explicação? Eu não tenho explicação aqui para poder falar, doutor Douglas, Daniel Araújo. Isso não é coisa de gente parabenizar quem vem, não. Isso é um compromisso que nós temos de estar aqui. Compareceram 2 vereadores, duas cidadãs. Alguma coisa está acontecendo, houve uma falha na comunicação, ou então é falta de interesse. É um absurdo. Isso não pode acontecer. A gente tem que chamar atenção aqui. Daniel, você que é o vice-presidente da comissão, vice-presidente dessa Casa Legislativa, faça uma reunião lá no gabinete com os vereadores e passa um pito neles. Isso é coisa séria. Isso não pode acontecer. Se os próprios vereadores que representam o povo não vêm participar de uma audiência pública que foi falada aqui ontem na reunião, convidado todos, sendo divulgado, várias semanas está divulgado, o prefeito mandou o convite para cá, o secretário da Fazenda justificou que não estaria porque estava viagem. E aqui a gente não vê a participação da população, a gente fala, mas nós vereadores, nós temos a obrigação de estar presente aqui, no mínimo de estar presente e participar. Mas fazer o quê? Aí fica aí, aqueles que alguém estiver assistindo pelas redes sociais, fica aí o meu desabafo pela falta de interesse dos nossos colegas vereadores. Uma audiência pública para discutir o orçamento de 2023. Nós estamos falando aqui de dinheiro, de uma verba que foi estimada nesse ano de 247 milhões de reais para 2022, e até agora já foi arrecadado 240 milhões. E para 2023 está previsto de 295 milhões para 2023, um aumento considerável de quase 20% sobre o valor de 2022. É uma pena, eu não vou nem poder compor a mesa, porque se eu for compor a mesa, nós não vamos ter ninguém para assistir. Então, infelizmente, eu vou ter que ficar sozinho aqui, cumprir os trâmites legais, mas fica aqui o desabafo para os nossos colegas vereador dessa Casa Legislativa, daqueles que não estão presentes aqui, salvo o vice-presidente Daniel Araújo e o Dr. Douglas Veríssimo, presidente da Comissão de Legislação.
A finalidade dessa audiência pública é a apresentação e discussão da proposta orçamentária para o exercício de 2023. Lembramos a importância das audiências públicas por ser um mecanismo que estreita o diálogo entre o Poder Legislativo e a comunidade e reconhecermos ser esta uma ferramenta muito significativa para a democracia. Neste momento, passo a palavra para o senhor Breno Kevin de Moura, da equipe técnica da assessoria contábil da Câmara Municipal, que fará explanação sobre o tema abordado nessa audiência pública. Com a palavra, o senhor Breno Kevin, e nesse instante eu me retiro daqui da mesa para poder assistir a explanação. Boa noite a todos. Boa noite o presidente da comissão, boa noite o vice-presidente da Câmara, boa noite o vereador Douglas. Bom, estamos aqui novamente para mais uma audiência pública do Poder Legislativo sobre, hoje, a Lei Orçamentária Anual. Temos o amparo legal no artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000, que nela cita a transparência sobre as audiências públicas, que é o incentivo à participação popular, a realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos planos da Lei de Diretriz Orçamentária e Orçamento. A gente já teve aqui a última audiência pública da LDO, que eu apresentei para vocês. A gente teve as diretrizes orçamentárias para propor esse orçamento que está em vigor agora, e a gente está fazendo audiência para justificar a aprovação do orçamento 2023, onde que vamos fixar a despesa e estimar a receita para arrecadação no exercício de 2023. O que é um orçamento público? Qual que é o conceito do orçamento público? O orçamento público é um instrumento de planejamento que estima a receita que o órgão espera arrecadar ao longo do próximo ano e, com base nela, autoriza o limite de gasto a ser realizado com tais recursos. Então, pelo princípio orçamentário, um princípio contábil orçamentário, eu não posso fazer uma receita de 200 milhões de reais e fazer uma despesa de 300 milhões. Eu tenho que estimar a minha receita e fixar a despesa. Um tem que compensar um outro, tem que ser um equilíbrio. O amparo legal para a elaboração da LOA. No artigo 165 da Constituição, lá estabelece as leis com iniciativa do Poder Executivo, que estabelecerão o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, assim nessa sequência. Não podendo fazer uma LOA que não esteja previsto na LDO e não podendo fazer uma LDO que não estivesse previsto no PPA. No artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto da Lei Orçamentária Anual é elaborado de forma compatível com o PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as normas desta lei complementar. Então, eu não posso elaborar uma LOA se não estiver dentro das leis de responsabilidade fiscal, que a gente tanto está ouvindo falar esse ano, teto de gasto, extrapolação de gastos e tudo. Eu não posso fazer uma LOA que não esteja dentro das minhas diretrizes orçamentárias e que não tenha programas e ações contidas no meu PPA. Eu não tenho a legalidade de executar tais despesas. Bom, o sistema prático do PPA, LDO e LOA é o seguinte: em 2022, para o quadriênio 2022-2025, eu traço os planos de governo, que são os programas com mais de um exercício financeiro decorrente, que seriam os investimentos e serviços contínuos. Lá eu vou estimular o meu plano de governo como gestor e trago à Câmara para ser apreciado. Com isso, no mesmo ano, eu já traço a primeira diretriz orçamentária, onde que eu vou estipular, mensurar a
fixação de despesa e estimação de receita do ano e dos 3 anos seguintes. E com essa estimação de receita que eu faço em abril, eu tenho um norte para fazer a lei orçamentária anual. Então, em abril eu tenho uma previsão orçamentária de receita e despesa. Com essa previsão e essa memória de cálculo, eu consigo mensurar e chegar a um valor denominador comum para a elaboração da lei orçamentária anual. A gente vai passar aqui agora as receitas que vão compor o orçamento de 2023 previstas no projeto de lei a ser apurado. Bom, para 2023, as receitas correntes, o Executivo está orçando que vão ser arrecadadas R$ 319.822.213 para receitas correntes. Dentro dessas receitas correntes, a gente tem a quebra, de acordo com a STN e as codificações. Dentro desses 319 milhões, a gente tem as receitas tributárias. O que são as receitas tributárias? São as receitas de impostos, taxas e contribuições de melhorias municipais. Então, e dá o valor de R$ 54.405.373,78 centavos. Então, o ISS que a empresa paga, o DARF no final do mês, o IPTU de vocês, a taxa de alvará, está dentro desses 54 milhões aqui. Com isso, a gente tem a receita de contribuições, que são as receitas da COSIP, por exemplo, a contribuição que você paga para a COSIP de iluminação pública. Essa receita está totalizando em R$ 8.502.184. Agora a gente temos a receita de patrimonial. O que é a receita patrimonial? É a receita de dividendos, a receita de remuneração bancária. Para o ano de 2023, a Prefeitura de Curvelo, o município de Curvelo, está orçando R$ 10.847.100. Isso aqui só com rendimentos bancários. A gente tem a receita de serviço, que totaliza R$ 350 mil. Essa receita de serviço, ela pode ser uma receita de serviço tanto do SAAI, como aqui a Copasa não existe, mas a gente tem o serviço de saúde, que se enquadraria aqui nesse caso. A saúde presta um serviço, um hospital, e arrecada uma taxa correspondente. Bom, com isso a gente tem as transferências correntes, que é as transferências da União e do Estado. Essas transferências correntes vai totalizar o valor de R$ 244.644.779,61. Então, todo o dinheiro de ICMS, IPVA, o FPM, Fundeb, então todo o dinheiro que todos os fundos nacionais repassam para o município entra nessas transferências correntes. O FPM entra aí. FPM, o ITR, o IPI, o FPM Extra, ICMS. Isso. Não. É sobre o rendimento bancário do valor que a prefeitura tem na conta. Isso, de aplicação financeira do dinheiro que está aplicado. Então, assim, quanto mais a prefeitura arrecada e tem uma gestão de recursos, ela consegue fazer ainda mais dinheiro com o recurso que ela tem em caixa, com aplicações financeiras. Porque, pelo princípio, pela Constituição, a gente não pode deixar o dinheiro na conta corrente, ele tem que ficar aplicado. E a gente tem as outras receitas correntes, que não se enquadram em nenhuma outra dessas receitas que eu falei anteriormente, que seria uma multa não prevista no artigo tributário, seria devoluções à prefeitura de pagamento em duplicidade de impostos e demais, que está totalizando R$ 1.072.000. Como que ela chega? Dos 10 milhões? Isso aí é pego, ela pegou o tanto que ela arrecadou esse ano, de dividendos ou aplicações financeiras, e fez uma atualização
de base de cálculo monetário. Então, assim, isso aí, até ela pegou uma data de corte de janeiro a julho, ela rendeu 6 milhões, por exemplo, e ela pega de julho a dezembro do ano anterior e faz uma atualização monetária. Bom, com isso, a receita de capital, que está aqui prevista, é de 4.364.041. Bom, o que a gente tem a receita de capital? A gente, aqui no caso, temos alienações de bens, que é leilões que o município faz de bens inservíveis que não são utilizados mais, então a gente só pode gastar com recurso de capital. Operações de crédito, que o ano passado já foi previsto aqui na lei orçamentária e esse ano não está, mas ela previu que vai receber 4.300.000 de transferência de capital. Essa transferência de capital eu só vou conseguir gastar com aplicação e investimento. Então, já está vindo esse dinheiro, ou uma emenda parlamentar, ou um convênio que a União e o Estado tem com o município para receber 4.300.000 com algum tipo de investimento, alguma construção em si. Totalizando esses valores, eu tenho 28.324.731,25, que é a dedução para o Fundeb. O que é a dedução para o Fundeb? Toda transferência da União e do Estado que eu tenho a obrigatoriedade de fazer o rateio, o FPM, ICMS e PVA, por exemplo, eu faço o rateio. 25% eu tenho que gastar com a educação, 15% para a saúde, 60% para recurso próprio. Só que eu tenho que fazer uma dedução de 20% para o Fundeb, que vai fazer o bolo que ajuda a compor o dinheiro que é pago aos professores. Então, a União me manda 1 milhão. 200.000 eu retenho para o Fundeb. Eu já faço a retenção ali na fonte. A União já faz a retenção na fonte de 20%. E eu aplico 5% na aplicação da despesa no empenho. E totalizou líquido 295.861.522,82 de orçamento de receita para o ano de 2023. Alguma dúvida? Não, vem 25 já tem que ser gasto com educação. Dos 25, ele já me retém 5, ele já me retém 20 na fonte. Ele fala, ó, dos 200.000, 20, eu peguei do 1 milhão, 200.000, eu já vou reter aqui na fonte para te passar no dinheiro do Fundeb. Os outros 5% você tem que aplicar no empenho. Então, assim, ele já tira 20% ali na fonte, igual o imposto de renda que retém no Olerite, e você só paga mais 5%. Bom, agora a gente vai ver uma evolução da receita, que é a série histórica aqui, desde 2018. Bom, em 2018, o orçamento previsto para o município de Curvelo foi de 196.951.000. Para o orçamento de 2019, 210.969.696. 2020, 222.680.000. 223, 278.463. 2022, 247.358.024.91. E para 2023, 295.861.522 reais. Isso aqui é o que foi previsto. É a série histórica de evolução dos orçamentos previstos. Agora, eu tenho aqui um quadro que faz o detalhamento, que cruza os dados da receita de 2022 para a receita de 2023, com as alíquotas de atualização monetária para cada receita. Por exemplo, a receita corrente, que eu tinha falado anteriormente, que é 319 milhões orçado, eu tive um crescimento de 35,49%.
As receitas tributárias, eu tive um crescimento de 56,70%, a receita de contribuições de 50,98%, a receita patrimonial, eu tive um salto aqui de 681,35%, a receita de serviço de 15,89%, as transferências correntes de 12,14%, e as outras transferências, eu tive uma dedução, uma alíquota negativa de menos 28,44%. Bom, nas receitas de capital, eu tive uma alíquota negativa aqui de menos 61,43%. O que isso significa? Significa que nem todo ano a gente consegue fazer obra. Obra não se faz todo ano, a gente constrói e mantém ela com a receita, com a despesa corrente, com a receita corrente. Então, construir um hospital, veio o dinheiro. O ano que vem não vai vir o mesmo dinheiro. Por isso que deu esse salto aqui de menos 60% nas transferências de capital. A dedução para o Fundeb foi de 10,46% de aumento. E no orçamento total para o ano de 2022 para o ano de 2023, eu tive uma atualização monetária de 19,61%. Nós temos ali uma evolução na receita patrimonial de 1.400.000 para 11 milhões, né? O que é Um salto significativo. Não, tem que estar 100% aplicado. Que o caixa da prefeitura está abundante de recurso financeiro. Dá a entender que sim. Até com a receita de arrecadação, sim. Mas a aplicação básica da iniciativa pública é um CDB. Então ela aplica, não é uma poupança comum, ela já aplica no CDB direto, uma conta de investimento. Por exemplo, a gente recebe um dinheiro aqui de convênio. Talvez esse dinheiro ele fica parado na conta. Eu não tenho como gastar, ou já venceu o convênio, e mesmo assim fica rendendo dinheiro na conta do município. Fora que todo mundo sabe que esse ano foi um ano atípico de recurso financeiro. Esse ano e o ano passado. Nunca tivemos vacas tão gordas na iniciativa pública. Então, esse aumento também se dá a isso. Uhum. Bom, vamos lá. O ano passado, o que é as transferências de capital? São o dinheiro que vem como convênio ou transferências parlamentares, mas para investimento. Então, suponhamos, vocês têm um vereador, um deputado X, que vai conseguir uma emenda parlamentar ou um convênio para a construção de um hospital. Veio o dinheiro, construiu o hospital. Então, previu na LOA de 2022. Suponhamos que começou em janeiro a obra e terminou em dezembro. Então, 5 milhões de reais de construção. Esses 5 milhões de reais, automaticamente eu não vou ter evolução no ano de 2023, porque eu não vou construir outro hospital. E nem vou receber outra emenda. Então, sim, para aquela finalidade. Sim, tem outras finalidades. Então, assim, o município, o executivo, junto com o legislativo, tem que correr atrás para conseguir investimentos. Mas nem todo ano você vai ter um orçamento abundante de investimento. Porque se você constrói muito, você não consegue manter. Você não consegue suprir a máquina pública. Se você construir 10 UBS, você tem que ter funcionário para os 10 UBS. Bom, a meta, aqui, um resuminho da meta de receita para 2023. A receita bruta, como eu tinha falado, é de 324.186.253.82, menos o Fundeb
de 28 milhões. Dá uma receita líquida de 295.861.522,82. Bom, desse recurso, que é o recurso líquido que eu aplico nos empenhos, eu tenho 58,57% de recurso próprio, que é 189.887.236,78. E 41,43% de recurso vinculado. Então, o seguinte, dos recursos próprios, que é o dinheiro que a prefeitura arrecada, mais as transferências constitucionais, que é o FPM, o ICMS, o IPVA, e toda a fonte 100, 101 e 102. Isso é considerado recurso próprio. A diferença desse valor são os recursos vinculados, que é o recurso que eu recebo fundo a fundo da saúde, é o recurso que eu recebo da merenda escolar, é o recurso que eu recebo do PENAT. Então, todos esses recursos são considerados recursos vinculados, que totaliza R$ 134.299.017 reais. Agora, a gente vai passar aqui para a parte da despesa. Alguma dúvida com relação às receitas de previsão? Bom, na parte da despesa, a gente tem algo que chamamos na contabilidade pública como classificação orçamentária, que é uma classificação institucional, funcional, programática da classificação da despesa. Então, a gente tem os órgãos, que é Prefeitura, Câmara, Instituto de Previdência, Serviço de Água e Esgoto Autônomos. Temos as unidades orçamentárias. Vou dar um exemplo assim. A gente tem a unidade Secretaria de Administração, temos a unidade Secretaria de Fazenda, temos a unidade Legislativa, a unidade Serviços Executivos da Câmara. E a gente tem a subunidade, que pode ser, por exemplo, Secretaria de Administração, subunidade serviço de arrecadação, subunidade 02, serviço de fiscalização, e assim sucessivamente, de acordo com a programação da prefeitura. Temos a função, subinfunção, que a STN tem para todo mundo do Brasil. Isso aí é padrão para todo mundo. Então temos, por exemplo, a função 10, que é saúde, a função 12, educação. Isso aí é um universal. Então, você, por exemplo, tudo que você vê no orçamento aqui 10 vai ser saúde e tudo que for 12 é educação. Isso você vai ver em todos os municípios do Brasil. A gente tem o programa, esse programa ele foi aprovado junto com o PPA. Então, quando eu fiz o PPA em 2022, eu estipulei um programa 1. Por exemplo, programa 1, universalização da educação. Então, tudo que for 12 e tiver no programa 1, vai ser universalização da educação. A gente tem a ação, suponhamos, função 12, programa 1, ação, manutenção da educação básica. Ação 2, manutenção da educação infantil. Ação 3, manutenção da educação de creche. E a gente tem o elemento de despesa, que é a aplicação do recurso em si. Então, eu tenho o elemento 04, que é contratação, o elemento 11, que é vencimento, o elemento 30, que é material de consumo, o 39, serviço, e assim por diante. Esse aqui é um exemplo de classificação orçamentária, igual eu tinha falado, o órgão 02, Prefeitura, a unidade Secretaria de Fazenda, a subunidade Secretaria Municipal de Fazenda. E a classificação do programa e ação, manutenção da Secretaria de Fazenda e suas ações, com o elemento contratação por tempo determinado. Resumindo isso aqui, esse elemento de despesa vai estar os funcionários contratados dentro da manutenção da Secretaria de Fazenda. Bom, o quadro da despesa para 2023, a gente separa ela em despesa corrente e despesa de capital. Bom, a despesa corrente ela é a despesa que eu gasto as minhas despesas com menos de um exercício financeiro R$33. E 2.300.000 é a minha amortização da dívida, que é o empréstimo que eu fiz e eu estou pagando esse investimento que eu fiz. Que
não é os juros, mas sim o investimento separado dos juros. Na contabilidade, porque eu tenho que separar os juros do principal. E eu tenho a reserva de contingência, que é a minha reserva em caso de calamidade pública ou guerra em caráter extraordinário, que é até 1% que eu tenho que destinar do orçamento para a reserva de contingência. A prefeitura está reservando R$500 mil para a reserva de contingência para o ano de 2023, que totaliza R$295.861.522,82. Alguma dúvida no quadro? Ele pode usar o orçamento. Sim, ele pode anular os 500 mil e aplicar ele em alguma outra função programática do município. Bom, eu trouxe um quadro agora separadamente dos 284 milhões, a despesa por secretaria, por órgão gestor da prefeitura. Bom, o gabinete do prefeito vai estar orçando aqui uma despesa de R$2.010.763. A Controladoria Geral do município de R$1.094.839,18. A consultoria jurídica de R$200.100. A Procuradoria Geral do município de R$3.139.173. Secretaria Municipal de Administração, Política Social e Desenvolvimento Sustentável de R$30.489.071,70. A Secretaria Municipal de Fazenda de R$16.064.300. Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer e Turismo de R$11.530.000. De Planejamento e Orçamento de R$2.452.100. De Saúde para R$115.760.281. De Educação, R$70.972.072. Serviços Urbanos, R$29.048.87559. E de Assuntos Estratégicos, R$1.599.510. Isso aqui é a distribuição do orçamento para 2023, por secretaria. Bom, agora a gente tem a evolução da despesa. Bom, para o ano de 2022 para o ano de 2023, a despesa corrente teve um aumento de 23,88%. Desses 23 milhões, 20% se dá aos encargos e pessoal, de 20 milhões, 0,6%. Os juros e encargos da dívida subiu 305 milhões, 305%, 0,19%. E as outras despesas correntes de 26,11%. Bom, a despesa de capital teve uma queda de 9%, 0,12%, com o investimento menos 11% e um aumento da amortização da dívida de 14,63%. A reserva de contingência ela diminuiu R$100 mil, passando a diminuir um percentual de 16,67%, mas fechando no total dos 19,61% de atualização monetária. Da competência do orçamento da Câmara para o ano de 2022 para o ano de 2023, tivemos um aumento aqui de 45,57% no orçamento, que saiu de R$7.900.000 para R$11.500.000, sendo do Corpo Legislativo R$3.840.000 para R$5.700.000, e das Secretarias Administrativas de R$4.060.000 para R$5.790.000. Bom, aqui está separado o percentual de aumento de 2022 para o ano de 2023 por secretaria, sendo o gabinete do prefeito tendo um aumento de 14,45%, a Procuradoria Geral de 9,68%, Controladoria
de 4,65%, a Secretaria Municipal de Fazenda de 53,25%, a Secretaria de Administração de 7,24%, o Planejamento tendo um déficit de menos 21,87%, a Secretaria de Educação tendo um aumento significativo aqui de 25,47%, a Secretaria Municipal de Saúde tendo um aumento também significativo de 17,58%, Serviço de Obras e Serviços Públicos tendo 32,95%, Desenvolvimento Social de 13,83%, Meio Ambiente de 21,99%, Municipal de Cultura, Lazer de 9,94% e Segurança Pública de 31,46%. Bom, agora a gente vai falar dos limites constitucionais. O que são esses limites? Pela Constituição Federal, a gente tem que aplicar certos gastos em certas áreas do Executivo, sendo ela o ensino, o Fundeb, a saúde, o pessoal e o repasse ao Legislativo. Bom, de todos os meus recursos próprios, 25% eu sou obrigado a aplicar efetivamente na educação. Bom, dos 25% que eu sou obrigado a aplicar, a previsão de aplicação na educação está sendo de 29,39%, sendo R$ 51.330.231,20 com recurso próprio para a educação. O Fundeb, a legislação do Fundeb fala que, no mínimo, 70% eu tenho que aplicar com o magistério, com encargos e pessoais da folha de pagamento. Não, o mínimo é 25%. Não. Todo ano eu tenho que cumprir a meta. Eu não. Não, cumpriram. No mínimo aplicaram 25%. No mínimo, a aplicação aplicou 25%. Porque, por mais que tenha pandemia, o TCE não aboliu a aplicação dos 25%. Senão, teria contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Sobrino, exato. Só uma parte, vereador Humberto. Boa noite, Breno. Realmente, o que o vereador Humberto está falando tem pertinência. Em vários locais do Brasil não foram aplicados 25% em decorrência da pandemia. Porém, o Senado ele aprovou uma ressalva em relação à pandemia, dizendo que os municípios eles poderiam investir em 2022 e 2023 o que não foi aplicado nos anos de pandemia. Então, para realmente equilibrar essas contas públicas, porque no período de pandemia não gastava com combustível, buscando na zona rural, enfim, uma série de valores que não foram utilizados. E aí realmente não tinha justificativa, por exemplo, trocar toda a mobília sem necessidade. Então, assim, o Senado ele aprovou, agora me fugiu o número da lei, né, para que isso fosse pacificado. Então, 2022 e 2023, os municípios que não conseguiram chegar na meta dos 25%, eles terão que fazer as realocações para que equilibre as contas, para que 2024, aí sim, continue no mínimo aí os 25%. É só para contribuir aí, né, nessa explicação. Talvez você não teve... depois te mando o número da decisão que ficou. Beleza? Por isso que eu imaginei que foi 21 e pouco que gastou. Dos 25%, gastaram só 21 e pouco por cento. Aí, talvez, eu imaginei que esses 29 seria a diferença do que realmente ficou para ser compensado, para gastar nos próximos anos. Aí que eu queria te fazer uma outra pergunta. Se não cumpriu a meta dos 25%, não gastou, também não cumpriu a meta dos 70% que teria gastado o Fundeb, que está junto, que não gastou. Então, se não cumpriu a meta do Fundeb, de 70%, tem que
redistribuir, tem que distribuir essa sobra, essa aí, para os professores. Então. E se não gastou, então, se não cumpriu a meta dos 25%, não cumpriu também dos 70% do que é obrigado a gastar do Fundeb. Então, a gente que temos duas metas, os 25 com recurso próprio e os 70 com recurso do Fundeb. A gente pode apurar depois se houve aplicação ou não dos 25% dos anos anteriores. A metodologia que o Daniel está falando, teria que passar o dinheiro em caixa para conseguir fazer essa aplicação. Por mais que eu não tenha despesa, o dispêndio financeiro eu tinha que deixar reservado. Aí eu consigo deixar empenhado a despesa para o ano anteriores. Então não é gastar. Se deixar empenhado e não gastar, não cumpriu. Não cumpriu. Ele tem que gastar. É igual a saúde, tem que ser 15, tem que gastar no mínimo uns 15. Sabe? Ele tem que gastar, não é só empenhar. Se ele não gastou, simplesmente é porque houve essa pandemia, esses 2 anos de pandemia, que foi aprovada essa emenda lá no Senado para compensar isso aí. Mas se não cumpriu os 25%, assim como não cumpriu os 15% da saúde, que nunca gasta os 15%, gasta 30%, a gente está vendo aí, e ainda é pouco, mas se não cumpriu os 25% da saúde, que os 70% também está dentro dos 25%, então teria que, no meu entender, teria que ser repassado aos servidores da educação essa diferença, essa sobra aí. Que quando não aplica os 70% do Fundeb, não tem que repassar, não tem que dividir esse recurso para os professores? Não. Tem uma cultura de fazer esse rateio entre os professores. Faziam esse rateio para conseguir atingir os antigos 60%. Mas quando uma prefeitura já tem, um exemplo aqui, ele já está falando que vai aplicar 89,57%, fora que teve o reajuste do magistério esse ano de 32,5%, então a gente, automaticamente, esse ano ele vai aplicar os 70 e os 25. A gente pode verificar se os anos anteriores foram aplicados ou não, e pedir uma compensação ao pessoal do Fundeb, ou verificar essa compensação esse ano dos 25%, se houve ou não. Se do ano de 2021 e no ano de 2020 eles aplicaram os 25% ou 70%. Mas sim, para esse ano aqui de 2023, o orçamento está sendo de 29,39. Pode ser que haja essa sobra de gordura que ele está queimando dos anos anteriores, ou não. A gente tem que verificar primeiro se ele atingiu os limites constitucionais. Bom, do Fundeb, igual da nova legislação, que agora é 70/30, é 89,57%, e dos outros pessoais que não se enquadram ao magistério, de 10,43%, que é as outras despesas que eu posso gastar dentro da escola e do ensino. Na saúde, dos 15% que eu sou obrigado, a prefeitura está falando que vai aplicar 24,29%, que vai totalizar R$ 41.439.600. Bom, aqui já se fala que a saúde é um saco sem fundo, né? Que no mínimo 15% a gente está aplicando quase o dobro. Bom, dos encargos de pessoal e INSS, que eu tenho um teto de 54%, que eu não posso ultrapassar esse limite, a prefeitura está falando que vai aplicar 39,13%, estando dentro do limite legal, sendo 114.083.227,14. Bom, o repasse do legislativo, a gente não tem o percentual aqui que vai repassar, porque a gente pega a receita corrente líquida do ano, de janeiro a dezembro, e lá se faz o cálculo do artigo 29A da Constituição. Mas o orçamento previsto para a Câmara é de R$ 11.500.000. Bom, sendo mais, para o momento, agradeço a atenção de todos. A Mercury, em nome da Mercury, eu quero agradecer a presença aqui, o convite para essa audiência pública, e fico aberto a qualquer dúvida que possamos sanar.
Quero dar a oportunidade aqui, registrar a presença aqui do nosso presidente dessa casa, Emerson de Souza. A presença eu deixei para poder fazer a apresentação das pessoas no final, para ver se dava mais, chegava mais, para melhorar a participação. Do vereador vice-presidente dessa casa, Daniel Araújo, do vereador Dr. Douglas Veríssimo, vice-presidente da Comissão de Legislação, da nossa fiel e sempre presente em todos os eventos dessa Casa Legislativa, além da Aura Rocha, a doutora Thaís, nossa procuradora-geral do Legislativo, a nossa contadora-geral da Lúcia, da Câmara Municipal de Covelo, todos os servidores do Legislativo presente, a senhora Magna Fonseca Barbosa, aqui representante, o Cisan Cismev, obrigado pela presença. E se tivesse algumas sugestões, não chegou algumas sugestões para poder ser apreciada e também apresentada nessa audiência pública, serão encaminhadas às comissões competentes para apreciação e, havendo amparo legal, após a aprovação, passarão a fazer parte integrante da matéria. Não houve, pelo menos até por enquanto, não houve. Não houve. Então, fica aqui, mais uma vez aqui, o meu desabafo pela pouca participação, tanto da população, como também dos vereadores dessa Casa Legislativa, que poderia, no mínimo, de estar presente aqui para participar. É uma das audiências mais importantes que nós temos, vamos estar discutindo os municípios, os recursos do município, mas infelizmente não pôde comparecer. Agradecemos aqui a presença de todos os presentes e declaro encerrada essa audiência pública. Uma boa noite a todos e um bom final de semana para aqueles que já estão começando ele hoje. Obrigado.